Hoje é o Dia Mundial da Espondilite Anquilosante, um nome complicado para uma doença aí complexa, né? Mas com sintomas bem comuns. A espondilite anquilosante é um tipo de inflamação que afeta os tecidos conjuntivos, tecidos estes de conexão composto de grande quantidade de matriz extracelular, células e fibras. A doença se caracteriza pela inflamação das articulações na coluna e das grandes articulações, como quadris, ombros e outras regiões. Para conversar conosco sobre o assunto e orientar você, ouvinte da capital, o doutor Ricardo Acaiaba, reumatologista, professor convidado da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia e da Sociedade Paulista de Reumatologia. Um baita médico para falar com a gente sobre essa doença. Bom dia, doutor, tudo bem? Oi, bom dia, Amanda, bom dia, Wagner. É um prazer tê-lo conosco, doutor. Que prazer o senhor nos atender ao vivo nesse sábado, 7 horas e 41 minutos. Eu tenho 53 anos de idade, eu nunca tinha ouvido falar de espondilite anquilosante. Ela é uma patologia pouco conhecida, doutor? A espondilite anquilosante, ela comete de meio a 1%, de acordo com os dados americanos, né, que é o que a gente tem mais disponível, né? Então não é uma doença tão comum, mas não é uma doença tão rara, né? 1% da população não é tão pouco assim, né? Sim. Mas realmente é uma doença que não é muito divulgada, assim, né? Doutor Ricardo, qual aí são os sintomas? Quais são os sintomas, né? São sintomas bem comuns, pelo que eu estava pesquisando para a pauta, mas eu queria que o senhor falasse sobre o assunto e qual ou quais exames são necessários para o diagnóstico. Isso, então, como você falou, ela é uma doença caracterizada principalmente pela inflamação da coluna e da articulação da coluna com a bacia, né? Que a gente chama de articulações sacroiliacas. Então, geralmente dá dor nessas regiões, que para o paciente é a dor nas costas, né? Então, ele sente uma dor nas costas, que é um sintoma muito comum, né? Que muita gente tem, mas geralmente as pessoas têm dor nas costas por uma postura inadequada, por um esforço físico, um trauma, né? E isso geralmente é uma dor aguda, uma dor que dura poucos dias, melhora sozinho. E na espondilite, essa dor nas costas ela vai se perpetuando. É uma dor que começa devagar, insidiosa, sem relação, então, com a postura, com algum esforço. E, inclusive, geralmente piora ao repouso, né? O paciente está Uhum. deitado, quietinho, começa a ter essa dor nas costas. E ao longo do dia pode ter até um alívio, à noite piora de novo, né? E essa dor vai ficando crônica. Então, geralmente ele chega para a gente já com alguns meses de dor nas costas, às vezes até com anos de dor nas costas, né? Como Então, é é comum uma... em doenças reumatológicas, né, doutor? Quando o paciente chega no Exatamente. consultório de vocês, a doença já avançou, À né? medida que o senhor fazia a sua descrição, doutor Ricardo, o senhor que é professor da Faculdade de Medicina em São José do Rio Preto, eu Isso. fiquei com uma curiosidade. Eu tenho muito recorrentemente a dor do nervo ciático, aquela dor que irradia do meio da coxa traseira até uma parte das costas. Como é que eu sei diferenciar o que pode ser a tal da espondilite daquilo que é uma dor de nervo ciático? E eu queria deixar aberta aí o nosso WhatsApp para você que tem dúvida aí sobre espondilite anquilosante mandar a sua pergunta 983345777, 983345777. Doutor, o que é espondilite, o que é nervo ciático e tem alguma semelhança? A queixa de dor nas costas é semelhante entre as duas situações. Porém, o ciático é uma compressão do nervo na coluna que quando você faz um esforço, dependendo do movimento e da postura, você aumenta essa compressão e piora a dor. Então, geralmente piora durante o esforço e ela irradia para a perna. A dor da espondilite não irradia, né? Ela fica predominantemente na parte de baixo da coluna, às vezes até na nádega mesmo, né? E No essa dor, bumbum, né? No bumbum. ela alivia com o movimento, em vez de piorar com o movimento. Conforme você vai esquentando, fazendo exercício, ela melhora. Então, ao contrário, tem um ritmo que a gente chama, ao contrário, né, da dor do ciático. Então, dá para diferenciar um pouco pelo quadro clínico, mas tem situações que é difícil de você diferenciar só pelo quadro clínico,
por isso que precisa consultar o especialista e a gente fazer alguns exames para avaliar. Doutora Quais são Nafis, os exames, isso. doutor? Isso. Então, a gente, para fazer o diagnóstico, né, de espondilite anquilosante, a gente tem 3 pilares essenciais, assim, né, que sustentam o diagnóstico. Não tem um exame específico que vai dar o diagnóstico. É importante isso, né? Então, por isso que o especialista tem que juntar esses 3 pilares, que é o quadro clínico, exames de sangue que mostram inflamação ou a presença de um gene que favorece o surgimento da espondilite, que chama gene HLA-B27, né? HLA-B27. Ficou fácil Isso. agora, hein, doutor? Brincadeira. É um exame que não é tão comum da gente fazer, mas pode ajudar, né? Na investigação da doença, né, doutor? Isso, não faz o diagnóstico, mas ajuda na investigação. E outros exames são exames de imagem, né? Principalmente raio-x da coluna, da bacia, das articulações acometidas, às vezes até chegando na ressonância. Então, juntando esses 3 pilares, né, alterações nesses 3 quadros, a gente tem aí o suficiente para fazer o diagnóstico. A pergunta que não quer calar: uma infinidade de brasileiros não tem saúde privada, depende do SUS. O SUS faz o tal HLA-B27? Geralmente, hoje em dia, a gente consegue fazer sim, nos serviços públicos que tem reumatologista, né, que tem um serviço específico para isso, geralmente consegue. Não é um exame mais tão difícil como era antigamente, né? Esse exame é acessível à população, doutor, de modo geral, na avaliação do senhor? Sim, com o serviço de reumatologia, sim. Quão complexo Talvez ele na é? Ele é um unidade exame de básica, sangue não, mesmo, né? Ele Oi, é um exame desculpa. de sangue mesmo, de análises clínicas Sangue. patológicas, né? Isso, exame de sangue, análise de laboratório, né, clínico. Isso. Doutor, além disso, né, depois aí do diagnóstico, enfim, como é feito o tratamento e a espondilite anquilosante, ela tem cura? Isso é importante falar, mano. Não tem cura, né? É uma Ixi. doença que a gente consegue tratar, controlar. Pra Por pessoa não isso é ter dor, né? importante o diagnóstico precoce, porque quanto antes a gente controlar, menos sequela o paciente vai ter, porque essa articulação inflamada vai estragando, né? E ela pode ir deformando. Então, se a gente tratar precocemente, esse paciente pode ter vida normal, desde que continue tratando e acompanhando com o médico. Então, né? esse é um grande X da questão das doenças reumatológicas, doutora. A doutora Nafis, presidente da SPR, ela é a nossa colunista aqui, e ela diz pra gente o seguinte, que normalmente quando algumas das doenças reumatológicas se manifestam, já existem algumas complicações mais severas. As doenças reumatológicas, muitas delas são silenciosas. Então, eu queria saber o seguinte: tem algum estudo de prevalência por gênero? Essa doença é mais comum no homem ou na mulher e em qual idade? Né? E uma segunda pergunta em relação a isso: como é que é o tratamento dela no SUS para além do diagnóstico? Tá. Então, assim, é mais comum, o paciente clássico é o homem jovem, né? Então, ele é mais comum no homem do que na mulher, em torno de 9:1, dependendo aí da casuística. 9:1? Então é bem mais frequente no homem, mas pode acometer mulher, né? A mulher com quadro clínico tem que ser investigado, né? E geralmente acomete antes dos 40, 45 anos, o começo do sintoma. Mas lembrando que às vezes demora para ir no médico e o paciente passa dessa idade, mas o início do sintoma geralmente é antes, nos 20, 30 anos já começa, né? Então esse é o perfil do paciente, né? E o tratamento, a gente começa inicialmente com um anti-inflamatório, mas tem que ser um tratamento bem supervisionado, porque a gente sabe que tomar anti-inflamatório aleatoriamente tem alguns riscos, né? Então, desde que bem indicado, o anti-inflamatório serve para o início de tratamento, e se não tiver uma boa resposta, nós temos hoje remédios imunobiológicos, né? São terapias avançadas, aí, específicas para o tratamento também. Sim. Perfeito, doutor. A Ana Paula, nossa ouvinte, está mandando aqui no WhatsApp, além do bom dia, ela fala assim, ó, eu sinto isso que o doutor falou, né? Provavelmente ela tá falando aí dos sintomas, e a médica disse para mim que foi porque peguei muito peso. Pegar muito peso ao longo da vida é uma situação aí que indicador pode... de risco? Não tem relação com o desencadeamento da espondilite anquilosante. É uma diferente, doença né? que a predisposição é genética, né? Uma doença autoimune, não tem relação com essa sobrecarga. Porém, é muito comum ter essa confusão, que foi o que a gente comentou, e isso atrasar o diagnóstico. Tem estudo mostrando que o paciente fica atribuindo a sobrecarga mecânica da coluna e demora, às vezes, 8 anos para fazer o diagnóstico. Nossa. Então, se ela tem uma dor crônica na coluna,
a grande maioria é sim de causa mecânica, mas vale a pena passar com uma avaliação médica para ter certeza disso. Né? O tratamento no SUS, o que o senhor falou dele, doutor? É um bom tratamento? Não, no SUS nós temos boas drogas disponíveis, felizmente, para essa doença a gente consegue um bom tratamento no SUS. Eu estou falando de medicamentos, mas lógico que é bom lembrar que atividade física, fisioterapia, isso faz parte do tratamento, não é só medicação. Né? E uma coisa que impressiona a gente aqui, toda vez que a gente conversa com um médico, surge o assunto obesidade. Obesidade, ela é um fator que também agrava uma doença como essa? A obesidade, ela para doenças inflamatórias é sempre ruim. Péssimo. Porque o tecido gorduroso aumenta a inflamação. Sim. Então, ela não desencadeia essa doença, mas para quem tem essa doença, ser obeso vai ser pior. Doutor, uma última pergunta para a gente encerrar. Eu já agradeço muito a participação do senhor aqui com a gente. É possível prevenir a espondilite anquilosante? Se sim, como? Prevenir não, porque é uma doença autoimune, né? E a gente não consegue controlar os estímulos imunológicos que a gente recebe ao longo da vida, né, com vírus, bactérias que a gente vive aí no meio ambiente, né? Mas é importante o diagnóstico precoce, é importante estar atento. Se tiver uma dor nas costas por algumas semanas, mais de 3 meses principalmente, precisa de uma avaliação médica, e se tiver esse ritmo inflamatório da dor que eu falei, o ideal seria passar com um especialista, que é o reumatologista. A gente tem aqui as redes sociais, Reumatologia SP, né, doutor? Exato, é da Sociedade Paulista de Reumatologia. Você comentou da doutora Anafis, que é a nossa atual presidente, né? Um abraço para ela. Então, lá tem, né, nas redes sociais da Sociedade Paulista, tem informações sobre a doença também. Legal. Para quem quiser, tiver interesse. A Reumatologia SP. Dr. Ricardo Acaiaba, reumatologista, professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP, membro da SPR. Um grande abraço para o senhor, obrigado por nos atender ao vivo nesse sábado e um bom Dia das Mães. Quer mandar um recado para a sua mãe, doutor Ricardo? Ah, sim, claro, eu já vou estar com ela daqui a pouco. Olha aí. Como é o nome dela? Um abraço. É Nair. Dona Nair, o doutor Ricardo Acaiaba, seu filho, médico, professor de medicina, quer dizer o seguinte para a senhora. Diga, doutor. Não, amo muito minha mãe e vamos estar juntos aí comemorando esse dia. Que legal. Um abraço, doutor. Um bom dia, abraço, viu? eu que agradeço o espaço. Bom dia. Tchau, Bom tchau. dia.